Bom, eu queria chamar, então, para a mesa a Rita, de novo, mas... Estevão Naguno, do INEP, a professora Adenilde Stein, da Undime, e Maria Tereza Marcílio, da Avante e da RNPI. Bom, a Rita Coelho é socióloga, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem ampla experiência em políticas de educação infantil e atualmente é coordenadora-geral da COED, Coordenação Geral de Educação Infantil, da Secretaria de Educação Básica do MEC. Estevão Naguno é pedagogo, formado pela Unicamp, mestre em Educação pela UNB e pesquisador tecnologista de Informações e Avaliações Educacionais do INEP desde 2008, tendo trabalhado na Provinha Brasil, na Prova Brasil e atualmente está no gabinete da Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP. A professora Denilde Stein é secretária municipal de Educação e Esporte de Marechal Floriano e é presidente da Undime Espírito Santo em seu segundo mandato, e aqui representa a Undime Nacional. E Maria Tereza Marcílio, consultora da Avante desde sua fundação e gestora institucional, mestre em Educação pela Harvard Graduate School of Education, da Harvard University, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, tem larga experiência na implantação e coordenação de projetos pioneiros em educação infantil e alfabetização e em formação continuada de professores das redes pública e particular. Foi professora da Faculdade de Educação da UNB, assessora técnica da Coordenação de Educação Pré-Escolar, COEPRE, do MEC, coordenadora dos programas de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Salvador. Coordenou a Secretaria Executiva da RNPI no biênio 2011-2012 e é membro da Academia Baiana de Educação. Então, para começar a nossa mesa, vou pedir que Rita Coelho faça a sua apresentação. Cada um de vocês vai ter 20 minutos, são 20 minutos, né? 20 minutos? 20 minutos. E eu aviso vocês quando faltarem... então, eu tenho um papelzinho de 5 e de 1, eu acho que eu vou fazer um de 10 também para vocês, a metade do tempo. 5 tá bom? Então, pessoal, fiz algumas escolhas, né, para ajudar o nosso debate e colocar algumas grandes polêmicas, na perspectiva de irmos consolidando a concepção de educação infantil que deve nos unir, né? Então, a primeira, quem está passando para nós? Pode passar. Quem é? Não estou vendo. E o outro, o primeiro, por favor. A primeira questão que eu queria destacar em relação ao lugar da educação infantil numa política de primeira infância é essa força institucional dessa política, né? E brincar com a Helena que realmente a Finlândia tem muito a aprender conosco. O nosso problema não é sabermos o que fazer, é fazer bem para todos. Nós sabemos fazer bem para alguns. Nós não conseguimos fazer bem nessa escala que hoje significa a educação infantil, né? Uma população enorme, né, uma quantidade de matrícula também significativa já no sistema educacional, né, e uma rede pública e privada, e quase 500 mil professores de educação infantil atuando. Então, a dimensão da escala, ela nos dá a força institucional dessa política. Então, diferente de outras políticas que abrangem a primeira infância, e ela coloca também o nosso grande desafio hoje no Brasil. O grande desafio é fazer com qualidade nesta dimensão. A segunda questão, pode passar, colega. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é essa opção da nossa sociedade.
A nossa sociedade, ela organizou o Estado oferecendo diferentes políticas setoriais, e cada política setorial abrange a primeira infância, e aqui eu estou tomando a primeira infância como 0 a 6, mas isso não é um consenso entre nós. Na saúde é 0 a 5, em outras áreas é 0 a 8, é 0 a 10, né? Mas eu estou trazendo aqui na dimensão do 0 a 6. Então, a educação é uma política setorial, e, dentro dessa política setorial, a forma que ela inclui, atua, em relação à população de 0 a 6, é ofertando a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Então, aqui nós já temos um desafio importante, em que a rede é um parceiro indispensável, né? Muitas vezes, a defesa do direito da primeira infância não se compromete com a especificidade desse direito. Eu acho que essa é uma contradição que eu gostaria de discutir nesse plenário e com esse público. Tá? Então, o próprio direito da primeira infância, muitas vezes, fragiliza o direito à educação infantil. Por quê? Pode passar, colega. Eu estou com um probleminha de comunicação com o meu parceiro. Quem está passando para mim? Isso, obrigada. Então, a educação infantil, para fazer a defesa da educação infantil, na força que ela tem no escopo daquelas políticas, então, primeiro, o lugar da educação infantil nas políticas de primeira infância. Então, o primeiro lugar é esse lugar forte, institucional, né? E com uma escala muito grande. O segundo lugar é o lugar do dever do Estado. As crianças pequenas sempre tiveram direito à educação no Brasil, sempre tiveram, como dever da família. A partir da Constituição de 88, o Estado passa a ter um dever com esse direito. E a forma que o Estado cumpre esse dever é oferecendo a educação infantil, que é um direito dos pais trabalhadores e um direito das crianças. Como direito dos pais trabalhadores, a educação infantil deveria ser uma política no âmbito do Ministério do Trabalho e no âmbito das políticas de apoio à família. Porque cobrar da educação infantil a sua identidade de apoio à família tem trazido grandes problemas na estrutura e funcionamento da educação infantil. Tá? Então, ela é uma política de assistência ao trabalhador, tá? Mas ela é um direito de todas as crianças, independente do pai e da mãe trabalhar, independente da opção política, da condição geográfica. Tá? E ela é a primeira etapa da educação básica. Então, ela ocorre em estabelecimentos próprios. Educação infantil é escola. Creche é escola. Eu vou ser bem radical ao colocar essas questões, que são as questões que, às vezes, nos desunem, nos separam. Tá? Então, educação infantil é escola. Não é uma escola igual a de ensino fundamental. Não é uma escola igual do ensino médio. Não é uma escola igual de teatro. Não é uma escola igual de música. Não é uma escola igual de medicina, mas é uma escola, com as suas características, que nós vamos poder discutir, inclusive, aqui na mesa da Base Nacional Curricular. Né? A educação infantil está submetida a múltiplos controles sociais. Essa escola tem que ter uma autorização para funcionar. Né? Ela ocorre
com a oferta e atuação de profissionais, tá? Pode passar, colega. E a educação infantil é a única etapa da educação básica que tem uma idade específica, uma idade própria. Se ela não for ofertada nesta idade, ela está negada para sempre. Não há possibilidade de uma oferta da educação infantil numa idade posterior. Essa é uma característica importante que nós valorizamos pouco. Então, quando, no Brasil, hoje, nós temos uma polêmica nacional sobre faixa etária, essa polêmica não é de faixa etária, é de concepção de educação. Porque, na educação infantil, a faixa etária é constitutiva da identidade dessa etapa. Então, quando eu digo criança de 5 anos no ensino fundamental, eu não estou discutindo idade. Quando o município diz que atende a educação infantil a partir de 2 anos de idade, eu não estou discutindo idade, eu estou fragilizando essa concepção de educação infantil. Tá? E a matrícula na pré-escola é obrigatória desde 2009. Há uma grande confusão, porque a emenda 59 é que tornou obrigatória a matrícula na pré-escola. E deu como prazo para a universalização até 2016. E há uma confusão de que, a partir de 2016, é que seria obrigatória essa matrícula. Tá? Então, a matrícula, como um dever dos pais, é já obrigatória desde 2009. Mas aqui nós temos uma contradição também importante de ser trabalhada. Se a educação infantil não é pré-requisito para o ensino fundamental, e ela não é, eu não posso negar a matrícula para uma criança no ensino fundamental, porque ela não frequentou a educação infantil, né? Eu tenho o dever de matricular um adolescente de 16 anos que nunca frequentou a escola no primeiro ano do ensino fundamental. Então, se ela não é um pré-requisito para o ensino fundamental, esta obrigatoriedade tem uma outra natureza, um outro caráter, né? Nós não estamos aqui prevendo punição para as famílias que não matricularem. Na verdade, ela deveria ser entendida como uma grande estratégia de defesa do direito. Tá? Pode passar, colega. E a educação infantil integra a Base Nacional Curricular da Educação Básica. Né? Essa é uma modificação de 2013, feita na LDB. Né? O artigo 26 da LDB determinava que o ensino fundamental e o ensino médio tinham uma base nacional comum. E, a partir da alteração feita na LDB em 2013, ela incluiu a educação infantil. E diz que a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, tem uma base nacional curricular comum. E esse artigo diz mais, que essa base nacional se estrutura nas 4 grandes áreas do conhecimento: língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências sociais. E vai dizer nos seus incisos mais ainda, que é obrigatório o ensino das artes, da educação física e o ensino religioso. Então, essa é a discussão, que nós vamos ter uma mesa específica para ela, mas eu entendo que essa é mais uma das etapas importantes da efetiva integração da educação infantil ao sistema educacional. Base não é currículo, e o que nós estamos discutindo é a responsabilidade da educação infantil na formação da cidadania brasileira. É o papel da educação infantil como base da cidadania brasileira. É aquilo
comum que toda criança que frequentou a educação infantil, seja em Santarém, seja em Rodrigues Alves, seja em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, precisa ter tido oportunidade de vivenciar, né? E é claro que a nossa forma de organizar essa base não se inspira e não é semelhante à do ensino fundamental. Então, se o ensino médio pega essas 4 áreas e transforma em 13, 15 disciplinas, nós, da educação infantil, estamos nos relacionando com essas 4 áreas, com uma outra organização, com uma outra especificidade que busca consolidar a identidade da educação infantil, né? É o que nós vamos discutir aqui, com a presença, inclusive, da Zilma, que é a nossa consultora, da Mônica, que estão lá conosco no MEC. Pode passar. E aqui, né, uma outra força da educação infantil, né, é que ela, ao integrar o sistema educacional, ela compartilha características deste sistema, para o bem e para o mal, né? Então, a educação infantil tem uma documentação, a educação infantil tem uma carga horária mínima. Na nossa opinião, deveria ter uma carga horária máxima, mas nós ainda não temos, mas ela tem uma carga horária mínima, né? Ela deve ter um acompanhamento e um monitoramento da frequência da criança, né? Porque, se ela faz diferença, se ela tem objetivos de aprendizagem, e se ela é um projeto coletivo, se ela é a primeira experiência da criança num espaço público de vivência democrática, a frequência é condição, né? Não como, outra vez aqui, como punição. É muito comum, às vezes, a gente receber a pergunta: se não tem frequência, é para reter? Posso cancelar a matrícula? Quer dizer, cancelamento de matrícula não existe, né? Não é para reter a criança. Aqui, outra vez, é um grande argumento, né, de defesa do direito e de defesa da concepção. É muito comum, nessa idade, a família, às vezes, não valorizar a frequência. Então, se a avó está em casa, não leva. Se está chovendo, não leva. Se a mãe está desempregada, não leva. Então, esse artigo precisa ser tomado na perspectiva da defesa da importância da frequência da criança, né? Essa relação com a família que a educação infantil, às vezes, faz pouco, né? É pouco transparente, né, de mostrar para a família, de dialogar com a família, de construir junto com a família. E uma questão hoje, também em debate, que eu espero que na mesa da avaliação a gente possa estar trabalhando, a educação infantil tem uma documentação, né? E essa documentação não pode ser só desenhos de criança. Essa documentação tem que ter informações sobre o processo de desenvolvimento da criança. Então, o que é isso, né? Como que nós vamos construir essa documentação? Como que nós vamos construir essa perspectiva de acompanhamento do desenvolvimento da criança, tá? Pode passar. Então, uma força importantíssima da educação infantil é que as nossas matrículas têm recursos vinculados constitucionalmente, tá? Então, não depende de votação de orçamento, né? E a política do Fundeb é uma política intersetorial, né? É um fundo de impostos dos municípios, dos estados e de contribuição da União, né? Esse valor é insuficiente para a educação infantil, como o financiamento é insuficiente para a saúde, como é insuficiente para a educação superior, para o próprio ensino médio, né? Mas essa vinculação constitucional dá à educação infantil, né, uma força e uma identidade muito grande, né? Lembrar que os Fraldas Pintadas, de autoria aqui do Cláudios, né,
foi um movimento importante de inclusão da creche no Fundeb, né? E eu vejo uma semelhança no momento que nós vivemos hoje em relação à Avaliação Nacional da Educação Infantil e à Base Nacional Comum. Quer dizer, acho que é um momento importante de posicionamento político, mais do que, além de compreender, além do compromisso, esse compromisso tem que ser externalizado numa posição forte de rede, né? Eu acho que esse é um objetivo também, ou deveria ser um objetivo desse nosso encontro, né? A questão aqui do financiamento, eu quero também alertar. Ontem eu estava em São Paulo fazendo uma discussão com alguns parceiros, a própria rede estava lá, um dos parceiros era o Unicef. Um grande argumento dos organismos internacionais é: a creche é muito cara, e nós não temos creche para todo mundo, e então vamos defender outros programas. Porque, se tem uma idade própria, essa criança precisa ter um atendimento. Ótimo. Outros programas são necessários. Programas que estimulem a questão do brincar, programas de apoio à família, de atendimento domiciliar. Mas esses programas não equivalem ao dever do Estado com a educação infantil. E aqui a gente vive uma contradição ou uma divergência, né? Porque, na medida que não é possível assegurar creches e pré-escola para todas as crianças, nós vamos ver isso, isso vem sendo usado para fragilizar o direito à educação infantil. Particularmente, eu tenho uma divergência dessa posição. Se o SUS não é capaz de assegurar uma cirurgia de ponte de safena, de revascularização, para todos os cardíacos, isso não é motivo da gente questionar a validade desse procedimento e propor chá, massagem para esse paciente que está com as artérias entupidas. Nós não fazemos isso na saúde. A gente não faz isso, né? Se nós temos uma taxa altíssima de infecção hospitalar. Isso não me leva a questionar o procedimento que poderia ser garantido para aquele paciente, e não é por insuficiência e incapacidade do sistema. E hoje é muito comum essa incapacidade da nossa sociedade, do sistema educacional, garantir o acesso, ser usado para questionar o direito. Então, queria chamar a atenção da rede. Nós devemos apoiar outros programas, mas não em detrimento, né, do direito à educação infantil. E é sempre a questão do recurso, do financiamento. A educação infantil é muito caro. Então, enquanto isso, vamos fazer... Olha, o Brasil já viveu essa experiência. Nós fizemos LBA, Educação Pobre para Pobre. Espaço ocioso, trabalho voluntário, material de sucata. Há anos, a nossa sociedade vem fazendo um outro esforço de trazer esse direito para o dever do Estado, de trazer essa necessidade social para o âmbito do dever do Estado, né? Então, eu tomo as listas de espera como uma grande vitória nossa. São problemas? São problemas. Mas são também a defesa do direito. São também a expressão do reconhecimento desse direito. Isso é uma vitória da nossa sociedade. A sociedade não quer mais aquele tipo de atendimento para as crianças. As famílias não querem, não aceitam mais aquilo. Essas listas de espera, que hoje são um grande desafio, elas são também um grande reconhecimento desse direito, né? E nós não podemos, então, fragilizar essa concepção. Pode passar. E um outro aspecto importantíssimo: a educação infantil ela é profissionalizada. É o professor que é o profissional da educação infantil, né?
E nós, hoje, no Brasil, o sistema educacional brasileiro está inventando um outro profissional, chamado auxiliar, monitor, recreacionista, pajem, ADI. Tem uma diversidade de denominações. O que é o problema que nós precisamos discutir como rede nacional, né, como sistema educacional apenas, não? A educação infantil demanda um outro profissional? Tudo bem, gente, vamos fazer essa discussão. Que profissional que é esse? Que formação que ele tem? Qual que é a carreira dele? Qual que é a função dele? Qual que é a relação dele com o professor? O ensino médio demanda técnicos de laboratório, técnicos. A própria escola demanda o auxiliar de biblioteca, o auxiliar de secretaria. O problema é que nós não estamos fazendo essa discussão, e o problema é que este profissional está questionando a identidade do professor. Ele está sendo concursado por meio de legislações aprovadas nos municípios para exercer a docência na educação infantil, sobretudo na creche. Então, outra vez aqui, a mesma fragilidade da questão da creche, né? Então, por trás dessa posição, nós estamos convivendo com aquela antiga concepção que, para a criança pequena, não precisa de formação, né? Não precisa ganhar bem, não precisa ser valorizado. Pode passar, colega. Bom, só para concluir, está aqui o nosso percentual de atendimento na creche, nosso percentual nacional. Pode passar. Quando eu desagrego esse percentual por região, por raça e cor, por local de moradia, por renda, esse percentual ele se comporta de forma desigual em relação a todos esses aspectos. Tá? Então, aquela média nacional de 23%, ela vai variar de 32% a 9% em relação à creche. E na pré-escola, pode passar, colega. O nosso percentual de 81%, pode passar, também vai variar de 67% para 87%. E, sintetizando, as crianças brancas, moradoras dos municípios com mais de 500 mil habitantes, filhas de famílias que ocupam hoje os 20% mais ricos do país, e cujos pais têm escolaridade de nível superior completo, a pré-escola está universalizada e a taxa de matrícula na creche é de 92%. O que eu quero dizer com isso? Que a educação infantil reproduz a desigualdade social no país. As crianças pobres, as crianças moradoras de zona rural, as crianças filhas dos 20% mais pobres, elas têm menos direito à educação infantil. Então, acho que esse é uma questão que precisa e que deveria nos unir, né? Aqui, e esses dados a gente tem hoje como uma base já de monitoramento do plano, depois posso passar, inclusive a nossa diferença em relação a crianças. Nós não temos diferença de meninos e meninas, mas as outras todas nós temos, e a nossa diferença em relação a dois aspectos vem aumentando. Inclusão de crianças com deficiência. A educação infantil é a que menos inclui crianças com deficiência, e a questão da cor, né? Nós já tivemos uma diferença menor na frequência de creche e pré-escola de crianças pretas e pardas. Essa diferença, outra vez, está aumentando. Tá?
Tá? Bom, na minha apresentação eu coloco outros aspectos que vocês podem copiar, está à disposição, mas eu, então, queria reafirmar, primeiro, a necessidade de que esteja mais claro, dentro da Rede Nacional Primeira Infância, essa concepção de educação infantil. Estou vendo o Vital ali, na época do Plano Nacional, isso foi muito discutido internamente, e o plano ele afirma essa concepção, embora, na sua elaboração, esse debate tenha sido feito com muita intensidade, né, das especificidades da educação infantil. Então, é preciso retomar o Plano Nacional Primeira Infância e reafirmar esse compromisso da rede com essa concepção de educação infantil, né? Enfrentar esses dois desafios da base nacional, da avaliação nacional da educação infantil, e esse grande desafio da desigualdade reafirmada pela educação infantil. E queria trazer aqui, né, um depoimento do nosso ministro, professor Renato Giannini, que a presidente Dilma recebeu uma carta da Malala, o prêmio Nobel, né, e ela, na carta, pedia à presidente que não deixassem matar as meninas que quisessem estudar no Brasil. E ela, então, encaminha essa carta para o Renato Giannini responder. E ele diz que, no Brasil, as meninas têm direito à educação, que o Brasil não persegue, não mata as meninas que querem estudar, mas que negar o devido acesso à educação é uma morte simbólica. Então, com essa reflexão de uma morte simbólica, eu convoco todos a esse compromisso com a educação infantil. Muito obrigada. Um aviso à plateia, quem quiser fazer perguntas, a gente vai aceitar perguntas por escrito, depois vai ter uma equipe que vai pegar as perguntas para passar para a mesa. E, com isso, eu convido o Estevão Naguno, do INEP, a fazer sua apresentação. Vou tentar controlar meu próprio tempo também, tá? Mas eu acho que vai ser rápido. Não, acho que vai ser rápido. Bom dia. Primeiro, agradecer aos realizadores do evento pelo convite do INEP estar participando desse evento, cumprimentar a mesa, cumprimentar a Rita e todos os demais da mesa, cumprimentar todos os presentes, dizer que o diretor da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que é o Alexandre, não pôde estar presente, eu estou substituindo, sou do gabinete da diretoria, e vou falar um pouco da Avaliação Nacional de Educação Infantil. Vocês estão vendo para mim que eu sou japonês e estão com medo de eu falar um monte de número, mas não vou falar muito, não. Pode passar. Eu vou falar o histórico de como está surgindo essa avaliação, a questão da proposta e dos desafios. Pode passar. O histórico da ENEM começa num GT do MEC de 2011 sobre a avaliação da educação infantil, que delibera que o lugar específico dessa discussão é do INEP, então o INEP deveria puxar mais essa discussão sobre a avaliação da educação infantil e deixa algumas diretrizes, por exemplo, não avaliar crianças, respeitar a especificidade da educação infantil. E aí é criado um GT no INEP para fazer a proposta, junto com uma comissão de especialistas. Isso em 2012, 2013. E em 2014 tem um PNE que já define algumas outras coisas para essa avaliação. 2015, que é o ano que estamos, deve ser a conclusão dos trabalhos do GT e da comissão, e tem uma previsão de uma publicação de portaria que eu espero que saia e que o pessoal do INEP está torcendo para sair também. Por fim, 2016 é o indicativo da primeira avaliação. Pode passar. No Plano Nacional de Educação está o seguinte: a avaliação da educação infantil a ser realizada a cada 2 anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir infraestrutura física, quadro do pessoal, condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. A meta 1, que é da universalização da educação infantil, o item 1.6, que é especificamente disso. Pode passar. E aí o GT do INEP, aquele de 2012, 2013, foi
foi composto por uma diversidade de atores que é importante reforçar aqui, que foi pactuado entre duas diretorias do INEP, a SEB, o FNDE, ANPED, ANFOP, UNDIME, UNCME, MIEIB, a Rede Nacional de Primeira Infância, CNTE e a BAV. Isso é importante para reforçar de que foi uma tentativa de construir algo com diversos atores da educação infantil para ser algo bem pactuado e bem transparente. Pode passar. A comissão... Pode passar. A comissão de especialistas que fez a proposta foi composta por autoridades da área de educação infantil de diversas universidades e diversos locais. Eu não vou ler, só para colocar aí para vocês terem uma ideia. E pode passar. A comissão de especialistas tinha como objetivo delinear proposta de referencial teórico, referencial metodológico, periodicidade e abrangência para avaliação da educação infantil. Ele também deveria propor os instrumentos e metodologia de análise da educação infantil e elaborar um cronograma de implementação. Isso da comissão. Pode passar? O GT de avaliação da educação infantil e analisar, discutir e sugerir melhorias para o aprimoramento da proposta e validar a proposta do comitê. Essa era a dinâmica. Então, uma comissão fazia uma proposta, esse GT tentava analisar e validar. Pode passar? Aí eu vou para a proposta mesmo, que está em discussão, já tem uma minuta. A proposta da Avaliação Nacional de Educação Infantil é uma avaliação externa de larga escala, com periodicidade bianual. Por que bianual? O INEP sempre tem uma demanda, em geral, de que a gente faça avaliação todo ano, mas a gente sabe que não há grandes variações de ano para ano, então a gente prefere fazer bianualmente e focar em fazer uma avaliação melhor do que tentar fazer todos os anos. Ele também, como proposta, avaliar sistemas e instituições públicas e conveniadas de forma censitária, para ter ideia geral da parte pública, e de forma amostral nas instituições privadas. Pode passar. O objetivo é realizar diagnósticos sobre condições de oferta de educação infantil pelos sistemas de ensino do Brasil, aferindo infraestrutura física, quadro pessoal, condições de gestão, recursos pedagógicos, situação de acessibilidade, entre outros indicadores. Vocês viram que saiu isso bem do PNE, né? E outro objetivo é fornecer subsídios ao sistema de ensino para a construção de políticas públicas que possibilitem a melhoria da qualidade da educação infantil. Eu gostei muito da fala da Rita, eu sempre admiro o trabalho dela, mas assim, o INEP fornecendo dados e o MEC se apropriando bem desses dados, eu vejo isso com muita beleza, porque a partir de bons dados você consegue ter um diagnóstico legal para fazer políticas melhores. Nem sempre os dados do INEP são tão bem utilizados. Pode passar. Dimensões são 5, acesso... Na verdade, são 6, eu errei aqui, eu tive que fazer isso correndo. Tem acesso e oferta, infraestrutura, recursos pedagógicos, profissionais da educação infantil, gestão do sistema e gestão da unidade, que faltou aí, desculpa. A Rita já falou por vários desses pontos, né? Eu vou só dar exemplos um pouco, pode passar, sobre algumas coisas dessas dimensões. Exemplo de acesso e oferta é a questão de proximidade da residência da criança. O quão próxima ela está do lugar onde ela vai estudar, que é a creche. Quantidade de crianças por professor. De infraestrutura, acesso à água filtrada ou limpeza dos espaços. E dá para perceber que são dados complicados, porque o INEP não tem tudo isso por enquanto. Pelo censo, a gente não sabe como está a limpeza dos espaços, então a gente vai definir metodologias para conseguir alguns dados também. Recursos pedagógicos, questão de livros de literatura infantil. Diversidade, acessibilidade, conservação. Isso também é outro dado que a gente vai precisar pegar. Profissionais da educação infantil, regime de contrato, jornada de trabalho, plano de carreira, isso do profissional docente. Gestão do sistema, políticas públicas e orientações municipais para a educação infantil, ou até no gestão de sistema de distribuição de alimentação. E no que faltou aí, gestão da unidade, teria, por exemplo, o projeto político-pedagógico. Pode passar. A metodologia vai ser uma coleta de informações realizada prioritariamente por questionários a serem preenchidos por gestores e profissionais de instituições e sistemas de educação infantil. A ideia geral é fazer questionários online, que isso seja preenchido pela internet, mas ainda está em estudo. E a produção de indicadores de qualidade estabelecidos na matriz de referência da avaliação.
Indicadores de qualidade é uma coisa importante que o INEP está cada vez mais, principalmente agora com o presidente Chico Soares, tentando dar muito mais do que o desempenho dos alunos, seja pela Prova Brasil, Enem e outros, mas dar indicadores de contextos, indicadores de semelhança de escolas. Vários indicadores foram criados para tentar dar um panorama maior sobre os dados e não só a ideia de desempenho. Pode passar. A divulgação. A ideia é fazer uma divulgação preliminar, que é uma coisa que o INEP tem feito há um tempo, seja na ANA, seja na Prova Brasil, de divulgar preliminarmente somente para as escolas. Já que o dado se refere à escola, deixa a escola validar esse dado, entender, ver se está correto, para ela poder ter um tempo para entrar com recurso. Porque, às vezes, o dado não estava tão certo, a gente dá uma olhada, corrige, antes de fazer a divulgação final. Aí, uma divulgação final é pensada uma divulgação específica para a escola, outro para o município, outro para estados e demais interessados. Mas essa é a ideia, de tentar sempre dar o dado primeiro para a escola, para ela analisar antes de virar público. Pode passar. E aí, como formas de divulgação, tem um boletim para a instituição, que vai ser específico para a escola, com vários detalhes sobre dados da escola, um painel educacional para o município, para o gestor municipal, que tem uma representante da Undime, né, poder visualizar melhor e facilitar a vida do secretário municipal de educação, um painel educacional para o Estado, e aí relatórios pedagógicos. E a ideia também é fazer relatórios temáticos, aprofundando em uma dimensão da avaliação a cada vez. E, por fim, os microdados, que são aqueles dados mais para os pesquisadores, para eles se aprofundarem. Pode passar? E, por fim, já estou acabando, os desafios é a construção de um indicador sintético que consiga mostrar bem a questão da educação infantil, com toda a sua especificidade, mas de forma sintética, para ser bem apropriado. A construção de questionários, que isso vai demandar um trabalho do INEP de se apropriar de algumas coisas para poder construir um bom questionário. Um outro desafio grande é a interlocução com as redes. Para isso ser efetivo, a gente sabe que tem que contar com todo o apoio de Rede Nacional de Primeira Infância e toda essa rede que existe da educação infantil, que é um grupo grande. E desenvolver o eixo da acessibilidade, a Rita comentou que é um problema dentro da educação infantil, e como a gente vai, dentro dessa avaliação, pensar a questão da acessibilidade é um desafio. E, por fim, o INEP tem pensado em construir mais instrumentos de autoavaliação, ou seja, dá para a escola algo que ela vai se apropriar e ela pode se olhar a partir dessa avaliação e que não precise necessariamente retornar o dado para o INEP. Assim, tem menos pressão e tem uma outra apropriação a partir disso. Por fim, eu acabo com uma citação que eu sempre quis fazer em algum momento do INEP, que era do Pequeno Príncipe. E é sobre dados, que vocês talvez pensassem, pô, o cara do INEP vai falar muito de dados, mas eu vou ler aqui. As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, quais os brinquedos que prefere, será que coleciona borboletas? Mas perguntam, qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânimos na janela, pombas no telhado, elas não conseguem, de modo nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza! E aí eu coloco que o INEP está sensível a toda a parte de educação infantil, tem uma equipe muito boa da parte técnica discutindo isso, e a gente entende que a educação infantil está para muito além dos números. É isso. Bom, então agora a próxima fala fica para Adenilde Stein Silva. Bom dia. Queremos registrar a nossa satisfação de poder participar
né, deste evento, e já agradecendo, né, o convite, dizer também da responsabilidade, né, de representar a Undime, aqui com mais de 5.600 municípios, né, na sua grande diversidade. E eu cumprimento, né, a mesa e a todos, e dizer que a minha fala ela vem, né, de encontro, concordo com as palavras da Rita, e aí, antes de ser secretário, né, eu preciso dizer que eu já fui coordenadora de educação infantil, que já batalhei muito, já briguei muito por tempo integral. E aí, quando nós, né, falamos, né, das dificuldades, do que encontramos nos municípios, e, às vezes, né, da nossa decepção ou angústia, né, de quando assumimos uma secretaria, e aí também a gente não consegue fazer tudo aquilo que almejamos. E a Rita disse, né, que nós precisamos fazer bem e fazer para todos. E aí fica esse grande desafio aí para os municípios hoje, né, na educação infantil, fazer bem para todos. E quando a Rita também coloca, né, desse entendimento de direito. Então, nós falarmos hoje de políticas públicas para a primeira infância é primordial. Né? Nós temos muitos desses direitos, né, porque nós falamos de direito, e esses direitos garantidos na Constituição, na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, né, há muitas políticas públicas garantidas hoje no Plano Nacional de Educação, nos planos municipais de educação, né, os quais aí temos, né, a alegria de que, né, muitos, ou a maioria, hoje já tem o seu plano municipal elaborado também. E aí, né, quando a Rita coloca, eu acredito que todo mundo, né, pensou e refletiu quando ela diz que, quando a criança ela não é atendida nessa faixa etária, é negado esse direito para ela, né, nos traz uma responsabilidade muito grande enquanto gestores, né, de que história que nós estamos construindo, como que nós estamos contribuindo. Sabemos que é uma etapa muito importante, né, se nós podemos dizer, a mais importante no desenvolvimento humano, né, e como que nós, então, fazemos esse atendimento. E aí nós queremos aqui deixar registrado que a Undime sempre defendeu a educação infantil com qualidade, em tempo integral e com a presença de profissionais do magistério. Então, nós sabemos também que existem, né, e como a Rita também já colocou, vários nomes, vários profissionais que não são formados, né, que não têm a sua formação ainda em nível superior, muitos, né, nem em nível médio. Só que nós sabemos também que hoje nós já temos muito até desses profissionais que são chamados de auxiliares ou de monitores, né, também com nível superior, e que não conseguem, né, trabalhar dentro da sua, né, com o cargo na função que exerce. E aí dizer que né, bandeira nossa da Undime também, que cada criança seja atendido pelo profissional do magistério. Mas nós sabemos que a realidade também, muitas vezes, não permite isso, né, quando nós falamos, né, do financiamento. Mas nem por isso, né, nós aceitamos ou nós concordamos que pode ser, ou defendemos que não seja o professor que esteja lá dentro da sala de aula. Nós sabemos que muitos municípios, né, que os municípios têm essa realidade, mas nós também trabalhamos para que, né, o profissional que esteja lá com a criança, desde o berçário, seja um profissional formado, né? E até porque, quando nós falamos de direito, quando nós falamos dessa formação, nós precisamos pensar, né, qual é o profissional que estão com as crianças e que formação estão dando para elas. E, por falar, né, ali, aí, quando fala assim, né, volta só um pouquinho, por favor.
E aí, quando diz, né, que as manifestações elas são feitas mesmo frente às limitações impostas pela sistemática atual de financiamento de educação pública, então nós, né, dizer assim, que apesar das dificuldades, mesmo ali, mas nós estamos defendendo o direito da criança, né, enquanto qualidade social. E aí, quando nós falamos do financiamento, pode passar, por favor. Quando nós falamos de financiamento, a realidade atual ela é perversa, frente ao enorme desafio que o Brasil tem para garantir a universalização das matrículas a crianças com 4 e 5 anos e o patamar de 50% de atendimento a crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme, né, o Plano Nacional de Educação. Pode passar. E aí nós temos ali, né, alguns indicadores que eles, né, foram até trabalhados por nós, municípios. E aí nós temos ali, né, o percentual de população de 0 a 3 anos que frequenta a escola, tanto ali no Brasil, né, e nas demais regiões. E aí, dentro, né, desse percentual, a meta 1 da educação infantil, ela diz que é meta, né, nacional atender, no mínimo, 50%. E aí, quando nós falamos, né, 50% é muito pouco. E aí, quando nós olhamos, né, a realidade, né, das regiões, a gente diz, olha, né, qual a região aqui que vai, né, que hoje nenhuma delas chegou ainda a 50%, até para puxar aquelas que ainda não conseguiram. Então, de fato, ela é um desafio, né, para o Brasil todo. Pode passar? E quando nós falamos de universalizar até 2016, né, para crianças de 4 e 5 anos, nós também temos ali um percentual, né, do Brasil e das demais regiões, e aí nós também temos outro desafio, que é essa universalização. Porque, né, nós sabemos do Brasil, né, da imensidão do Brasil, essas crianças, né, que elas têm dificuldades, né, de chegar à escola. Então, quando nós falamos de direito, não é só, né, ela estar na escola, mas é o seu acesso, e, quando ela chegar lá, né, a qualidade. E, quando nós falamos de qualidade, nós perguntamos, né, qual é a realidade dos prédios que nós atendemos os nossos alunos. Nós conversamos, né, com os dirigentes, e aí nós podemos dizer que, né, a maioria dos prédios hoje, eles não atendem sequer o que foi chamado, e diz que a gente não pode falar mais, que é os padrões mínimos, né? E aí nós falamos que nós não conseguimos atender nem aqueles padrões mínimos de qualidade de atendimento. Pode passar? E aí, apenas para recordar ainda, a fonte de financiamento atual para a educação infantil. O artigo 212, né, da Constituição Federal, ela diz que a aplicação de, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, e aí nós temos ali para manutenção e desenvolvimento do ensino, que aí, né, incluído aí a educação infantil. E para muitos, né, que atendem também o ensino fundamental, ainda nos municípios. Pode passar? E aí nós temos aí alguns, pode ir passando, alguns impostos, né, que vai gerar esses 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós temos lá, né, os primeiros impostos ali, que é, né, o que vai para o Fundo Contábil Estadual, que depois vai ser a contagem para o Fundeb, e os últimos 4 ali, que são os impostos que ficam diretamente, né, para o município, que nós chamamos de recurso próprio. Pode passar. E aí, quando nós vimos lá o Fundeb com os fatores de ponderação, né, o fator de ponderação
Esses fatores eles são definidos pela Undime com sede MEC. Né? Então, né, há reuniões em que são definidos esses fatores. E aí o que é feito? Né? Pelo Fundo Nacional, é feito, né, um levantamento do que será, né, a possibilidade de investimento no ano posterior, e aí, né, dividido lá pelo número de alunos, mas com esse percentual que vai para o Fundo Contábil Estadual, é feito, então, chegado num consenso sobre, né, esses fatores de ponderação. E nós vamos ver, então, aqui, e aí o que é feito? Né? Esse mínimo, né, de cada estado, que é lá, que foi, né, que recebeu da Receita para o Fundo Contábil Estadual, versus, né, esse fator de ponderação, então, é que vai gerar o Fundeb para o ano seguinte. E aí nós sabemos que, com toda dificuldade, com toda a briga que a gente tem, né, hoje, o CONSED, nessa discussão, né, vocês vão observar que, por exemplo, a creche em tempo integral pública, ali, ela está 1,30. Pode passar, por favor. Quando nós olhamos ali no ensino médio do campo, ele é 1,30. O ensino médio integrado também. E aí, quando nós pensamos, o ensino médio hoje, ele trabalha com 40 até 50 alunos na sala de aula. Que nós não concordamos, né? E aí, mas nós sabemos também dessa realidade. Mas menos de 40 é muito raro, né, a gente vê o ensino médio com menos. E aí nós perguntamos, e a educação infantil, quantos alunos nós conseguimos colocar na sala de aula? E qual é a proporção profissional também por aluno, né, nessa faixa etária? Pode passar. Fica só essa reflexão, que depois vocês também têm. Inicialmente, o Fundeb, então, ele foi uma grande política rumo à busca da equidade na educação. Porque eu lembro da educação infantil, a briga que era, né, porque vinha o Fundef e o recurso ficava para o ensino fundamental, e nem nas festinhas de dia do professor, o professor de educação infantil não podia ir, porque, né, era tudo lá com o Fundef, porque vinha recurso, sobrava recurso do Fundef 60%, o ensino fundamental ele tinha bônus, os professores da educação infantil não tinham, então era, né, então quando veio o Fundeb, né, nós achamos que, né, que nós estávamos salvos. Houve uma conquista, sim, porque hoje você, né, pensa na totalidade, porém, atualmente, acaba promovendo um efeito indesejável, pois redes municipais de médio e pequeno porte não têm a mesma capacidade de grandes cidades e capitais para ampliar vagas de educação infantil, e tampouco a mesma estrutura de governos estaduais que avançam na ampliação de vagas no ensino médio. Resultado, municípios de pequeno e médio porte atualmente perdem recurso, né, com o Fundeb. E aí nós podemos passar rapidamente. Só vou passar alguns estados, né, quando nós fazemos ali, né, quando o estado ele tem alguns municípios, né, o que ele contribui para a receita destinada ao Fundo Contábil Estadual, e aí nós falamos que é esse fundo que ele conta para fazer o percentual, e aí ele tem lá depois, então, a receita com o Fundeb. Ele tem uma receita destinada, né, de 1.874 e a receita com o Fundeb 1.843.000, né? Então ele tem, com a perda do Fundeb, R$231.000. Então são alguns municípios aqui assim específicos, né, de grandes perdas que acontecem. Pode passar. E aí, quando nós colocamos a variação de matrículas, né, que vem ocorrendo nos estados, e o Fundo Contábil Estadual, né, do que ele vem
Então, ali nós temos, né, o município, né, da pré-escola, também como que ali no Acre, só para vocês visualizarem tanto pré-escola quanto creche, né? Pode ir passando, depois vocês terão, né, os slides. Pode passar. Pode ir passando. Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, alguns anos aí com Sergipe, Tocantins. E aí nós temos ali a demanda, né? Então, quando nós colocamos ali que a população de 0 a 3 anos, como demanda, nós temos, né, 10.922.000, a população atendida, 2.305.000, né? Essa aí é a demanda de 0 a 3. E a população que falta atender, então, 3.155.000. E o déficit, então, ali de vagas, né, nas escolas, de unidades, né, 15.779. E aí, quando nós falamos o seguinte, se nós somarmos a população atendida com a população que falta atender, não dá o que nós temos ali de demanda, né? Porque o cálculo feito, né, na pesquisa foi que, né, a criança de creche nem sempre ela é demanda. Às vezes, né, pela distância, às vezes pelo próprio interesse da família, né? Pode passar. E de 4 e 5 anos, então, como já é obrigatório, tanto para o Estado quanto para a família, então nós temos toda a população é considerada demanda. População de 4 e 5 anos, né? 5.800, né? 5.800.000, população atendida, né, de 4 milhões, e a população que falta atender, mais de 1.200.000, e o déficit, então, de unidades de educação infantil, né, mais de 200 unidades. Com problemas enfrentados, né, atualmente. Estimativas estão distantes da realidade de arrecadação do Fundeb nos municípios por várias razões que não são apenas do domínio das administrações municipais. Porque aí nós falamos, né, do regime de colaboração, nós falamos da colaboração, né? Nós sabemos que tem municípios que têm grande arrecadação, mas, em compensação, tem uns que não pode contar com o que a gente chama de recurso próprio. Queda das receitas, que aí nos últimos anos a gente nem precisa falar, né? Crescimento das matrículas estaduais, dificuldade para ampliação das matrículas na educação infantil e em tempo integral. Pode passar. Pode passar. E aí nós temos ali a pesquisa do custo aluno de 2009, realizada pela Undime, em parceria com a Unicef e a Fundação Itaú Social. A creche integral, ela, né, um valor hoje de R$ 7.389,17, e a pré-escola, né, R$ 3.802,40. Pode passar. O Fundeb repassa R$ 3.347,27. Então, a gente vê que as contas não fecham mesmo, e assim também para a pré-escola. E aí há uma discussão onde, né, o Daniel Cara, através da campanha, ele já levou a essa, né, ele que tem acompanhado essa discussão aí mais de perto, junto com o Congresso, né, junto com o Senado, quando foi discutido o CAC, quando foi discutido, mais especificamente, a Meta 20, né, que foi falado do financiamento da educação dentro do Plano Nacional. Então, a apresentação e o que se coloca, né, que hoje o CAC, que é o custo aluno inicial, para depois se pensar no custo aluno, né, qualidade,
no custo aluno qualidade inicial, seria hoje, 2015, esse valor, né? Ao invés de 3.349, ele seria de 10.005 e para pré-escola 3.873. Ano. Pode passar? Então, para além do financiamento, né? Porque quando a Rita coloca, e eu falo que eu sou admiradora dela, e quando ela coloca, né, assim, que às vezes a gente coloca essa questão do financiamento, não é que a gente coloca ele em primeiro lugar, mas é importante nós sabermos também que, com boa vontade só, a gente também não consegue fazer, né? Então, que é importante, sim, essa discussão com o MEC, né, com a FNDE, né, essa discussão aí para definir realmente os valores. Então, mas, além disso, e aí, quando se falou da avaliação da educação infantil, já estou terminando, quando falou da educação, eu vejo que, quando nós falamos de sistema nacional e quando nós falamos da própria base nacional comum, se fala muito da avaliação institucional. Então, esse vai ser, eu acredito, o grande avanço aí na educação, porque nós não podemos só avaliar o aluno, mas nós precisamos avaliar todo um contexto. Então, quando nós falamos na avaliação institucional, eu penso que aí nós vamos ter, de fato, uma realidade de dizer, olha, aonde que nós precisamos, de fato, melhorar, né? E não apenas querendo descobrir o que o aluno absorveu, né, do que foi passado para ele. O Brasil, então, precisa implementar de maneira urgente o Sistema Nacional de Educação para definir responsabilidades e pactuar a cooperação entre os entes federados. O Sistema Nacional, eu lembro que, na década de 80, quando eu fiz o magistério, a gente já discutia a importância desse sistema, né, e agora tem prazos. Eu acho que agora vai, né? A formação inicial e continuada de profissionais do magistério para atuar na educação infantil, que é uma demanda mais ações e outras formas de organização. Então, nós falarmos desse profissional, infelizmente, a gente ouve muito ainda dentro das creches, né, que a criança não é bem atendida, daquele profissional que, não, às vezes, ele tem formação, mas ele não está preparado, e ele está ali, talvez, por falta de opção e não por opção. Então, eu vejo que esses são os grandes desafios nossos, e que nós precisamos estar juntos, sim, né? Junto aí com a rede, junto com o MEC, junto com todos, junto com a UNCM, com todas as instituições, né, que vão somar forças, porque quem vai ganhar são as nossas crianças. E eu acredito que é para isso que nós estamos aqui, né? Muito obrigada. Bom dia. Então, para encerrar essa mesa, Maria Tereza Marcílio, e lembrando que já estamos recebendo as questões da plateia. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer o convite de estar aqui representando a rede nessa mesa. É um prazer e uma honra dizer que eu aprendo sempre com Rita Coelho, em todos os sentidos. Eu costumo dizer, nos eventos que eu participo, que Rita Coelho é o baluarte da educação infantil. Quem sabe o significado da palavra sabe que baluarte é uma torre, é um forte que segura, né? E é muito bom a gente ter Rita neste lugar que ela está. Minha fala, eu queria só dar o contexto, então eu vou falar do lugar da rede na questão das políticas para a primeira infância e o lugar da educação infantil. E é importante eu trazer esse contexto, porque, como o Cláudio já falou, e já foi dito aqui na mesa, a rede é uma articulação muito plural, muito diversa. Não só na natureza das instituições que a compõem, governo, privados, públicos, organizações da sociedade civil, organismos multilaterais, a academia, muitas universidades, como também nas suas áreas de atuação. Então, não é uma rede nacional, não é uma articulação voltada para a educação infantil. Ela é voltada para a defesa dos direitos das crianças, de um modo geral, entre os quais o da educação infantil. E é importante, é nisso que eu quero mais centrar, e a gente vai ver com o andamento, porque, dentro a rede reproduz
de muitas formas, os debates e as tensões e as contradições da sociedade, exatamente por ela ter esse perfil. Então, as discussões que se fazem sobre isso que Rita trouxe, creche é muito cara, daqui a tantos anos a gente não atende, então vamos dar um jeitinho e fazer outras coisas, também está presente na rede. E, por outro lado, a rede foi autora do Plano Nacional Primeira Infância, que já foi, como o Cláudio falou, aprovado no CONANDA e deverá ser o guia para as políticas públicas de primeira infância. No plano, está muito claro que a concepção de educação infantil defendida pela rede, como direito de criança, é essa que está na legislação, nos marcos institucionais, e que vem sendo implementada em ritmos diferentes no país, sob a orientação desses marcos legais. Então, em princípio, a gente não deveria estar discutindo isso dentro da rede, porque, teoricamente, já foi acordado. Mas, nessa dinâmica mesmo social intensa, acaba que os temas voltam. Então, é importante a gente tentar aqui, hoje, a ideia é a gente buscar esse alinhamento da rede em relação ao direito à educação infantil. Então, eu vou começar, por favor. Tem uma citação aí que eu acho que é importante, porque revela um pouco a concepção que a gente tem, né? Somente para esquentar um pouquinho, que as crianças são as mensagens vivas que enviamos para um tempo que não veremos. Essa é a razão de fazermos o que fazemos. Nós queremos que a mensagem que mandamos ao futuro seja uma mensagem de esperança. É a mensagem que a natureza nos urge a enviar. Então, essa ideia de que nós estamos todos aqui unidos na defesa das crianças é que deve ser o nosso grande motivo e o grande motivo para nos alinharmos e para estarmos aqui juntos. Então, eu queria começar, vou pedir para passar um videozinho que vai representar um pouco isso, que a criança é sujeito de direitos plenos, né, garantidos pela Constituição, pelo Estatuto e pelo Brasil ser signatário de documentos internacionais, inclusive, né, a Convenção Nacional dos Direitos da Criança, a internacional, e um documento de 2005. Então, eu vou pedir para passar um videozinho sobre a rede, porque eu acho que dá uma ideia do que a rede é, né, para a gente, então, entrar na discussão da educação infantil. Por favor. É curtinho. As crianças são sujeitos de direitos. Têm direito à saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, espaços para brincar, cultura, convivência familiar, liberdade, dignidade e participação na sociedade. Será que esses direitos vêm sendo respeitados no Brasil hoje? Você sabia que a violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças? Você sabia que deixar as crianças assistirem muita TV pode causar distúrbios no sono e problemas no seu desenvolvimento? Mas o que você tem a ver com isso? Como diz o provérbio africano, é necessário uma aldeia para educar uma criança. É importante que todos se sintam responsáveis por uma infância digna. O Brasil tem aproximadamente 20 milhões de crianças com até 6 anos de idade, ou seja, na primeira infância, mas nem todas têm seus direitos assegurados. Ainda há problemas de falta de vaga em creches, falta de saneamento básico, desnutrição, falta de espaços para brincar. Imagine não ter condições mínimas de vida nos 3 primeiros anos, os mais cruciais para o desenvolvimento. Você já deve ter ouvido alguém reclamar da falta de creche na sua cidade. É comum pensarmos que as crianças pequenas sejam responsabilidade apenas da família ou do Estado. Mas para garantirmos os direitos desses pequenos cidadãos, é necessário um trabalho conjunto entre família, Estado e sociedade. E foi a partir da sociedade e com participação do governo que surgiu a ideia de criar um plano. Assim surgiu o Plano Nacional pela Primeira Infância, uma proposta elaborada pela Rede Nacional Primeira Infância com ampla participação social e do governo. Nele é abordado, por exemplo, a importância da convivência na família e na comunidade, assim como o direito de brincar, entre tantos outros.
plano pensado em rede e que busca dar continuidade às políticas, ou seja, construir políticas de Estado e não de governo. Ele visa orientar ações na defesa, promoção e realização dos direitos das crianças pequenas até 2022. Você sabia que é possível fazer um plano municipal pela primeira infância na sua cidade? O município é o lugar onde as crianças nascem, crescem e se desenvolvem. Ele é responsável pela saúde, educação, saneamento, moradia digna, transporte público, espaços do brincar, enfim, uma cidade para as crianças. Para elaborar um plano municipal pela primeira infância, é necessário, antes de mais nada, escutar as crianças, mobilizar a sociedade civil e se articular com o governo. Enfim, ações mais coordenadas na primeira infância são fundamentais para a sociedade que olha para suas crianças não só como o futuro da nação, mas como um valioso presente. Seja criança, valorize a primeira infância, faça parte desse movimento. Quer saber mais? Acesse primeirainfancia.org.br. Isso é só para dar uma ideia de que a rede atua em todas as áreas que dizem respeito aos direitos das crianças. E isso pode, às vezes, em tempos principalmente difíceis, como os que nós estamos vivendo, favorecer que a gente enxergue mal contra quem nós estamos e quem são os nossos aliados, né? E eu gostaria de aproveitar e fazer um comentário sobre a fala de Adenildes. Eu acho que a discussão não deve ser se o ensino médio está ganhando o mesmo que a creche. Porque isso parece briga de farinha pouca, meu pirão primeiro, né, o cobertor é curto, eu puxo de cá. Não, todos têm que ter o que é necessário para ter qualidade. Então, a briga não deve ser dentro. Né? Não é vamos dizer, uma modalidade não pode estar contra a outra, porque aí a gente briga com o inimigo errado. E isso acontece também quando a gente acha que alguns direitos são mais do que os outros para as crianças, ou que, não podendo oferecer os direitos plenamente, a gente pode fazer por menos para resolver um problema imediato. Fazendo isso, a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Né? Então, isso é só para dar o pano de fundo, para ver onde nós estamos, onde nós, na rede, devemos ficar. Então, a educação infantil é um direito assegurado, eu não vou passar rápido, porque as falas anteriores já falaram bastante sobre isso. Dizer que as responsabilidades também já estão muito definidas, a quem cabe fazer o quê, tanto do ponto de vista das instâncias administrativas, como da sociedade como um todo. Né? Está muito claro que a educação é responsabilidade do Estado, da família, da sociedade. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de instituições públicas, e, ao disciplinar, ela coloca a educação infantil, hoje, que foi uma luta de tantos anos, né, como parte do sistema de educação básica, como parte da educação do sistema nacional e como parte da educação básica, e, portanto, merecedora e sujeita das contingências e condições que a educação obrigatória pública do Brasil tem, básica. Né? Vamos passar? A concepção de educação infantil como direito de todos, dever do Estado, sem qualquer requisito de seleção, primeira etapa da educação básica, ofertada por meio do atendimento em creche, pré-escola e centro de atendimento infantil. Acho que isso ficou muito claro na fala de Rita. Isso é educação infantil pública. Qualquer coisa diferente disso não pode ser chamada de educação infantil. E, portanto, não pode estar usando nem os recursos, nem as condições da educação infantil. A criança precisa de outras políticas. A educação infantil não vai resolver tudo. Precisa de políticas de atenção às famílias, precisa de políticas no trabalho para as famílias, políticas de saúde, políticas de assistência social, de proteção de direitos humanos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode nem querer que a educação infantil resolva tudo, nem achar que as outras são mais do que essa. Né? Então, a faixa etária da educação infantil também está definida. Recursos assegurados pelo Fundeb são insuficientes? São para todas as etapas, mas
dentro disso, a gente tem que lutar para avançar, né? E para avançar para todos. A rede conveniada também tem direito a receber recursos do Fundeb e está sujeita às mesmas exigências de qualidade. O sistema educacional brasileiro é institucional, que é isso que Rita trouxe, que eu não reconhece como equivalente ao dever do Estado com a educação, as modalidades não formais. Eu gostaria de dizer e afirmar que isso é passado. Às vezes eu fico com medo de não, porque, pelas discussões que a gente ouve aí, há sempre essa fantasma de que voltar a um tipo de atendimento informal, quando foi tão difícil e custou tanto a gente chegar a isso que está aí, e que é preciso ser garantido. A educação pública é feita em instituições, com profissionais formados, e isso é o que é garantido como direito para a criança. Qualquer outra coisa que se faça pode ser complementar, pode colaborar, mas não é a educação infantil como direito da criança e como dever do Estado. Os profissionais são professores com formação em curso de licenciatura, né? Essa discussão dos ADIs, aquela série de nomenclaturas que Rita trouxe, que a Denildes trouxe, eu tenho tido essa discussão em municípios, e muitos secretários dizem, mas se a gente só botar professor, a gente não cumpre a lei de responsabilidade fiscal, não tem orçamento para isso. Mas a briga tem que se encontrar um caminho. A gente não pode, de novo, adotar uma solução menor para resolver um problema imediato, porque a gente não sai do lugar se a gente ficar assim. É a mesma história de você oferecer uma alternativa de não formal, porque não tem condição ainda de oferecer educação para todos. O norte deve ser sempre outro, né? Esse é o ponto que nós estamos, vamos para frente. Não dá para recuar. A carreira de magistério e piso nacional. Bom, e a RNPI nisso, né? É uma articulação, isso aqui eu já falei, não vou repetir, o PNPI está aí, muito alinhado com essa perspectiva colocada já aqui hoje na mesa, da educação infantil. Ele corrobora e valida a legislação, as políticas e ações na área e extrai delas e da experiência pedagógica as diretrizes para orientar as ações nele previstas. Embora o PNPI tenha sido elaborado em 2010, e muita coisa nova e positiva já veio depois disso, mas o fato dele se colocar nessa perspectiva significa que o que veio e que vem nessa mesma direção, a rede tem que estar alinhada com isso e tem que caminhar nesta direção. Vamos passar? Qual é a participação da rede, qual foi ou qual tem sido na formulação e implementação das políticas nacionais de avaliação e currículo na educação infantil? A rede esteve presente em diversas mesas e seminários sobre os temas, e esse seminário é mais um, e é fundamental, neste momento, ele está acontecendo. Fizemos, na época da discussão grande nacional sobre a introdução de uma avaliação de criança, que era o ESQ3, foi feita uma carta para o ministro, na época, Fernando Haddad, sobre o que era a concepção da rede de avaliação na educação infantil, e foi entregue a ele, e a rede se posicionou sobre isso. Participamos do GT do MEC, que produziu o documento MEC Educação Infantil, Subsídios para a Construção de uma Sistemática de Avaliação, e participamos do GT de Avaliação de Educação Infantil do INEP. Então, a rede tem participado ativamente das discussões e das questões que estão sendo trazidas para a educação infantil. Nesse momento, eu acho que estamos num momento também delicado de base e de avaliação, em que a gente também corre o risco de errar o inimigo e acertar no amigo, né? Então, fazer parte da base nacional, eu, às vezes, quando Rita fala, eu digo, a gente não pode dizer mais nada depois, porque já está tudo mais ou menos dito. Mas aquilo que ela falou, quer dizer, ser parte da base nacional comum significa a educação infantil ser vista como um direito da criança e da mesma forma que quer dizer, garantindo as mesmas questões que os outros níveis de ensino estão garantindo. Ficar fora da base significa você ficar fora do sistema, você ficar ausente e invisível de novo. Então, a base não é o que a gente quer, não é do jeito que... Vamos discutir a base, gente, então. Vamos apresentar propostas. Mas se colocar, como eu tenho visto,
de antemão contra, não queremos uma base nacional, é retrocesso. É, a meu ver, eu me permito dizer isso aqui, você errar o inimigo. A mesma coisa no sistema de avaliação de educação infantil. Se a gente não entra no sistema de avaliação, a gente, de novo, fica de fora. A gente, de novo, fica invisível. A gente, de novo, tem menos peso. Então, participar dessas discussões, propor e ter um pouco de paciência, no sentido de que nem tudo será do jeito que cada um de nós quer, porque não será mesmo, senão não seria democracia, senão não seria dialógica, senão não seria construção coletiva, senão seria uma ordem, né? E imagine quantas ordens, cada cabeça um mundo, né? Então, um processo de elaboração de documentos como esse requer muita discussão, muita abertura e muita disponibilidade para propor e para aceitar que as coisas poderão não ser exatamente do jeito que eu quero, mas saber para onde eu estou indo. Porque, se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou atirar na pessoa errada. Então, eu acho que, como militantes da educação infantil, a gente tem que ter clareza da dificuldade, da delicadeza do momento que a gente está vivendo, para a gente saber se situar e saber assegurar o que já se conseguiu, sem correr o risco de perder, e avançar na direção que a gente quer. Então, essas discussões são absolutamente pertinentes, e eu queria dizer que, como rede, a gente tem que se colocar neste lugar, porque foi assim que a gente se colocou na época do plano. E, de lá para cá, a discussão tem crescido nesse sentido. A gente tem que continuar participando das discussões, estamos em todos os grupos que nos chamam, a gente faz questão de participar e faz questão de marcar o espaço. E o espaço é esse, é garantir o direito da criança, da melhor forma possível, né? Vamos passando? Bom, sobre o currículo, né, qual é a posição da rede em relação ao currículo, eu estou me arvorando a dizer que eu falo em nome da rede, essa rede tão variada e tal, mas em nome da rede pela delegação que eu recebi hoje. Depois a gente pode discutir mais, né? Mas, segundo Aurélio, o currículo é um ato de corrida, eu achei até interessante, pequeno atalho, desvio de um caminho. É uma coisa tão menor, né? A gente dá uma importância tão grande ao currículo, mas no dicionário a gente vai ter que escrever lá para o grupo que faz, que esse negócio está muito mal. É uma definição muito pouco apropriada do que seja currículo, né? Segundo o Centro de Referência de Educação Integral, é a seleção cultural de determinados conhecimentos e práticas de ensino, aprendizagem, que, produzidos em contextos históricos determinados, procuram garantir aos educandos o direito à riqueza de conhecimento e de cultura produzida socialmente. Essa é a ideia que a gente faz, né? Então, eu acho que essa ideia é a que está por trás da elaboração de uma base. Então, ela é fundamental. É fundamental. A gente não quer um currículo que seja uma corrida, um pequeno atalho. E, se a gente não entra na base nacional, é isso que o currículo vai ser. Porque o currículo existe, queiramos ou não, com base ou sem base. Currículo é aquilo que o professor está fazendo lá, todos os dias, com a sua galerinha. Pode estar, já teve nome de currículo oculto, currículo isso, currículo... Currículo existe. Agora, a gente quer garantir isso. A gente quer garantir uma base, uma coisa que não seja dependente de cada professor e dos recursos que esse professor tenha ou não. Então, para sair da definição de Aurélio, a gente tem que entrar na ideia de que a gente precisa construir essa base, e a gente precisa ser parte dela, né? Avaliar ainda, segundo Aurélio, é determinar o valor, apreciar ou estimar o merecimento, calcular, computar, fazer a ideia disso, supor, reconhecer grandeza, a intensidade, a força e ajuizar. A definição do Aurélio de avaliação é bem mais poderosa, né? E é mais ou menos disso que a gente tem medo. A gente tem medo de tudo isso que está aí e não gosta muito de fazer essa discussão de avaliação no âmbito da educação infantil. Mas a gente tem que enfrentá-la exatamente para a gente poder ter clareza do valor, né, do merecimento, de reconhecer a grandeza. Se a gente não cria e não produz instrumentos de avaliação, a gente não vai conseguir dizer tudo isso que a gente acha que tem. Então, são duas discussões, pode passar, que são fundamentais de serem feitas, e feitas
comprometidamente de dentro, e não de posições que se tomam, às vezes, de negação, ou por medo, ou por sei lá o quê, de não querer entrar nessa discussão, né? Então, currículo e avaliação são componentes essenciais em um processo educacional, e, para a construção de um sistema de avaliação, é necessário estabelecer parâmetros de funcionamento, e a formulação do currículo é um elemento fundante. Um depende do outro. Um sistema de avaliação que não tenha uma clareza da base curricular não consegue ser eficaz. E, se a base não tiver uma avaliação, o currículo não tiver algum instrumento que avalie, a gente não sabe se está caminhando na direção que nos propusemos, né? Pode passar. Então, as questões que eu acho que são necessárias serem colocadas, se é possível avaliar a oferta de educação infantil, óbvio, porque envolve recursos públicos, então não pode ser uma coisa que não se avalie. Tem dinheiro público envolvido, né? Está assegurado em lei, é dever do Estado, é direito das crianças, possui diretrizes e metas, se Deus quiser, bases e tudo mais. Então, ela tem que ser avaliada. Não tem como fugir disso. É importante avaliar a oferta de educação infantil por uma questão de controle social, para assegurar a qualidade e garantir direitos. Que questões a gente pode fazer para a avaliação? Atende à finalidade, a seus objetivos e diretrizes? Quem são os responsáveis por isso? Como é o espaço? Quando é que vai se fazer? Como se relaciona essa avaliação com o entorno? O que se espera das instituições de educação infantil hoje? Alimentar a curiosidade das crianças, não é isso? Considerar a diversidade como fator e fato de enriquecimento, facilitar acesso à informação, criar contextos de aprendizagem crítica e criativa, possibilitar a expressão dos diferentes modos de ser, de aprender e de comunicar, ser um espaço propício ao desenvolvimento integral do indivíduo, à convivência respeitosa e dialógica entre todos e à formação estética. Na educação infantil, tudo isso é preciso acontecer, e mais. Precisamos compreender que o acesso ao conhecimento se dá pela experiência, pela convivência sistemática e pelo uso de múltiplas linguagens. Considerar o brincar como uma forma privilegiada da criança se expressar, conhecer, participar e crescer, quer dizer, o brincar é central na educação infantil. Respeitar a integralidade da criança e seus diferentes ritmos. É possível avaliar o desenvolvimento das crianças, que é a grande discussão que eu acho que hoje é a que mais medo dá, né? Porque a avaliação da educação infantil a gente já está mais ou menos aceitando, né? Está caminhando. Mas, quando fala avaliar a criança, um arrepio geral. É possível avaliar o desenvolvimento das crianças? Eu acho que, em vez da gente formar logo os times pró e contra, que é fácil de fazer, né? Quem quer, quem gosta, quem não gosta, quem acredita, quem não acredita, vamos começar a levantar questões para poder a gente avançar na discussão. E algumas questões a serem feitas qual é a concepção de desenvolvimento humano que orientará a metodologia de avaliar as capacidades da criança. Então, não é ser contra ou a favor de avaliar a criança, mas é saber baseada em que concepção vai se construir uma avaliação de criança. Algumas concepções nos interessam, outras não. Mas vamos discutir isso, vamos trazer isso. Como estabelecer indicadores de desenvolvimento infantil sem considerar os contextos de iniquidade? Como é que a gente vai criar os indicadores dentro dessa enorme desigualdade que a gente vive? É possível? Como fazer isso, né? Como conciliar os conceitos de diversidade e de inclusão expressos em diretrizes e normas da educação do país com a ideia de avaliar habilidades e estabelecer indicadores de desenvolvimento padrão? É possível? Como? São questões que, com certeza, podem nos ajudar a avançar na discussão e sair dessa dicotomia: quero avaliar, não quero avaliar, deve, não deve, sou contra, sou a favor, né? Reconhecendo que os ambientes de educação infantil ainda precisam de vigoroso investimento para se constituírem locais que promovam o desenvolvimento das crianças adequados ao cuidado e que possibilitem a aprendizagem, respeitando as múltiplas linguagens, qual o sentido de avaliar o desenvolvimento das crianças antes de fazer esse investimento? Isso é uma questão que aparece sempre e que eu acho que é importante a gente discutir, porque a gente pode correr aquele risco: bom, como eu não posso fazer o 100, eu não vou fazer 10. Né? Ou pode cair naquela discussão: vamos fazer qualquer coisa, porque a gente ainda é melhor do que não fazer nada.
tem muito espaço para discussão e para proposição antes de formar time, que é o que me preocupa. Como avaliá-las sem ter oferecido as condições a que tem direito para seu desenvolvimento? São perguntas que surgem. Como é que eu vou avaliar uma criança se ela não teve todas as condições para se desenvolver? Vamos discutir se é possível, né? Passando. Bom, mais desafios que se apresentam para a política de educação infantil: consolidar a identidade da educação infantil no sistema educacional, e eu acho que as falas de hoje indicam isso, né? A gente precisa fortalecer a educação infantil no sistema, ampliar o acesso, sobretudo para crianças de 0 a 3 e para a população do campo, implantar a obrigatoriedade da educação básica a partir dos 4 anos, que, né, os desafios estão aí, monitorar a qualidade e o funcionamento das instituições e mobilizar setores estratégicos da sociedade no compromisso com a educação infantil. Só para terminar, coloquei aí que todo esforço leve à formulação de políticas, programas e atividades que respeitem e estejam de acordo com o modo da criança ser e estar no mundo e que ofereçam a possibilidade de atendimento integral e integrado, inclusive às famílias, com as diretrizes e princípios que o país já definiu. Que os diferentes profissionais envolvidos no cuidado, atenção e educação e proteção da primeira infância sejam capazes de ver na mais pobre e mais desprezada delas o brilho da inteligência e a centelha da humanidade. Com isso, eu encerro. Tem uma última citação que eu vou deixar só aí, não vou ler, porque meu tempo já se esgotou, mas... Bom, nós temos muitas perguntas, não temos tanto tempo como gostaríamos, porque o tempo para debate é sempre insuficiente. Então, eu vou, na verdade, focar naquelas que dizem respeito a essa mesa, aos objetivos dessa mesa, aos objetivos do seminário, e agrupá-las. Então, eu peço desculpas que eu não vou ler as perguntas do jeito que elas estão necessariamente, mas as ideias-chave eu vou tentar garantir aqui na mesa, enfim, garantindo as perguntas relacionadas a essa mesa. Em primeiro lugar, eu acho que eu vou fazer uma ampla para todos da mesa, que se sentirem confortáveis em responder, e dela desdobrar um bloco de perguntas, que seria quais oportunidades e desafios da base e da ANEI para a educação infantil. E aí, oportunidades e desafios. E aí eu já entraria na questão da relação entre as políticas, as diferentes políticas que dizem respeito à educação infantil, né? Então, assim, de que forma que se articulam ou deveriam se articular a ANEI, INDIC, Base Nacional, política de formação, enfim, todas as políticas que tocam a educação infantil, como que se dá articulação entre elas, como deveria se dar articulação entre elas para a gente conseguir garantir, de fato, uma educação de qualidade na ponta. Para todos os membros da mesa que quiserem, mas, enfim, eu provoco principalmente Rita e Estevão. Então, vou comentar. Eu acho que a questão dos indicadores, os indicadores da educação infantil, né, um instrumento de autoavaliação, o processo de uso dos indicadores precisa ser tomado como uma referência, ou ele traz contribuições importantes para a Política Nacional de Avaliação da Educação Infantil. Mas ele não deve integrar a Política Nacional de Avaliação da Educação Infantil. Esse instrumento integra a Política Nacional de Educação Infantil, porque a avaliação ela tem objetivos específicos, ela tem instrumentos específicos, metodologias específicas. E a grande validade dos indicadores é de tentar criar, na base, na escola, a cultura da avaliação. A política de avaliação ela tem outros objetivos, né? Então, nós não estamos defendendo que os indicadores
os indicadores nacionais da qualidade da educação infantil, o laranja, que ele integre a Política Nacional de Avaliação. A gente defende que esse processo de uso dos indicadores pelos municípios vem apontando questões muito interessantes que podem informar a construção da política. Inclusive, a discussão de indicadores no INEP, indicador sintético, indicadores de contexto, é muito diferente da discussão de indicadores que a gente faz nesse instrumento. Tá? Então, parece uma desarticulação, mas não é uma desarticulação, é uma questão de concepção. E hoje, quer dizer, ontem, lá em São Paulo, a colega... Olha, pessoal, eu queria aqui aproveitar a oportunidade, ressaltar e reconhecer o significado, a importância da sua participação, Estevão. Né? Nós conhecemos e sabemos o poder das equipes técnicas. As equipes técnicas constroem processos de mudança no âmbito das instituições. E eu vejo no Estevão um aliado, um parceiro da educação infantil. Né? Ontem, o INEP, na sua apresentação em São Paulo, reconheceu que o INEP não tem competências em relação à avaliação da educação infantil. Ele está construindo essa compreensão e essa competência agora. Então, colegas como a Viviane, que estavam ontem em São Paulo, e como o Estevão, são parceiros que merecem todo o nosso reconhecimento, apoio, aplauso, né? Porque são essas equipes que, dentro das instituições, podem construir uma concepção. Né? E essa parceria, a construção no INEP de uma concepção ou de uma competência em relação à educação infantil, ela é muito importante, não só em relação à avaliação, mas ao próprio sistema de dados. Ela exige um aprimoramento do censo escolar, por exemplo. Né? O fato de um outro setor do INEP estar discutindo a avaliação cria, dentro do INEP, uma exigência maior em relação à coleta de dados da educação infantil. Então, eu vejo esse momento como um momento de articulação entre duas instâncias importantes do MEC, a Secretaria de Educação Básica, né, que é estrutura do MEC, e esse órgão vinculado, né, do MEC, que é o INEP, que tem a competência de construir a avaliação e a base de dados da educação nacional. Né? Mais alguém? Eu vou comentar rapidamente, que eu vi pelas perguntas que tem algumas dúvidas em relação à construção da NEI, e principalmente onde ela está baseada. Parece, às vezes, ela levou em consideração isso ou aquilo, e aí, de uma forma geral, eu gostaria de dizer que a comissão técnica que propôs a NEI fez um estudo minucioso sobre várias bases e vários documentos que já existem sobre a questão da avaliação de educação infantil, ou não só sobre a avaliação, mas como educação infantil no geral. Isso foi levado em conta para fazer a proposta. A relação da política com a avaliação, eu queria só fazer um comentário que a fala da Rita e das demais acabam tocando vários outros pontos que são, em geral, de outra autarquia, por exemplo, financiamento, formação, mas que a DAEB, que é a diretoria que eu faço parte, começou um estudo e um levantamento muito forte a partir de uma demanda do PNE, que no artigo 11 define que vai ser criado um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E nesse sistema vai ser considerado vários outros fatores que a gente atualmente não verifica. Então, questões de gestão, questões de financiamento, tem estudos lá dentro que a gente está tentando se apropriar cada vez mais. Educação infantil tem uma equipe específica que está se apropriando mais. Mas... e eu gostaria de falar de oportunidades e desafios. Um dos desafios que não estava lá no slide, mas que eu gostaria de comentar, um desafio é criar uma avaliação que seja vista como algo que forneça informações válidas para a escola, para os gestores, e que não seja visto como uma ameaça. Eu acho que isso é um dos maiores desafios, que é a cultura da avaliação que a Rita está colocando.
Eu queria só acrescentar, como a RNPI foi membro do GT de trabalho do MEC e do INEP em avaliação da educação infantil, aquela pergunta sobre em que a avaliação se baseia, o GT do MEC produziu, ao longo de 2 anos, um documento de subsídios para avaliação da educação infantil. Esse documento foi amplamente discutido pelo GT. O GT tinha participação de diversas entidades, como já foi mostrado aqui, e esse documento foi encaminhado pelo MEC ao INEP. E daí surgiu o GT do INEP para a discussão da avaliação. Então, onde se baseou nessas discussões que nós todos vemos trazer. Todos temos participado, não só a rede, o MIEIB, a AMPED, a Undime, a ANFOP, estavam todos no grupo. E no INEP foi formado, além do grupo de trabalho, uma comissão de especialistas, que Estevão mostrou ali, né, com várias universidades, que trouxeram a sua contribuição. Então, de onde se baseou nisso, nessas nossas discussões todas. E, ao finalizar o grupo de trabalho este ano, quando o INEP apresentou para o grupo de trabalho e para os especialistas o resultado, e a gente ainda pôde opinar e colaborar, o resultado ficou muito próximo de tudo que a gente vinha falando e sugerindo, que a gente não queria uma avaliação tipo IDEB, que a gente não queria ranqueamentos, que a gente queria na Prova Brasil, nada disso, que a gente queria avaliação também de contexto, e foi muito respeitado. Então, eu gostaria de dar esse depoimento como tendo sido participante dos grupos. Só comentar que uma das recomendações do primeiro documento é que o INEP assumisse a discussão e a formulação de uma política nacional de avaliação da educação infantil. E, a partir desse documento, que é um documento da SEB, desse grupo de trabalho, que o INEP acolhe essa competência, né, e produz também, de forma democrática e dialogada, essa portaria ministerial que vai criar a Avaliação Nacional de Educação Infantil. E só, né, assim, colocando também da importância de termos esse documento, e que também, né, ele está lá como uma estratégia, inclusive, do Plano Nacional de Educação, que também já foi discutido, né, na CONAI e em vários eventos também, da necessidade de se ter, né, de compartilhar essa corresponsabilidade aí de todos, né, de saber, olha, qual é o cidadão que nós queremos formar, né, que nós estamos formando. Eu penso que é um norte, assim como a Base Nacional Comum, né? A base, o MEC, hoje, ele está chamando, ele está trazendo agora, né, com os técnicos, ele quer a contribuição, inclusive, de todas as escolas. Eu acho que é o momento, né, de todos aí agora participarem mesmo, né, para que tenha, vamos dizer assim, o jargão, né, a cara do Brasil. Acho que eu penso que é importante essa participação de todos aí. Bom, para encerrar, então, essa mesa, eu vou fazer mais um bloco de perguntas que estão relacionadas muito aos objetivos dessa avaliação, né? Então, considerando que as especificidades dessa faixa etária da educação infantil, a importância do brincar, que está colocado nas diretrizes curriculares, do brincar, das interações, pensando que educação infantil, que essa escola de educação infantil é um lugar de aprender e se desenvolver, a gente poderia, então, colocar para a mesa, para finalizar, algumas perguntas relacionadas assim: que escola, para qual infância, isso está sendo considerado, né, na base, na avaliação, como é que essas questões são consideradas, e aí uma pergunta um pouco mais específica: se os indicadores de qualidade conseguiriam garantir um processo de avaliação que fosse equânime das instituições de educação infantil. E, com isso, a gente encerraria para ir para o almoço. Bom, nós vamos ter 2 mesas específicas, uma sobre a base e outra sobre a avaliação.
Acho que a gente podia retomar, né, essas questões, e já ser, inclusive, a escuta sensível dos que vão dialogar nessas mesas. Para nós estamos tomando as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil como uma referência para a base e para a avaliação. Tá? E tomando também, esclarecendo que a nossa legislação ela passou a prever a necessidade de uma avaliação nacional da educação infantil, que, então, está posta lá na competência do INEP, e nós estamos discutindo na próxima mesa, mas ela define também que a competência de avaliar a criança é da escola, é do professor, é de quem está na interação com a criança. Então, acho que são duas dimensões da avaliação, né? Uma avaliação de política nacional, uma avaliação nacional, e aí eu acho que nessa avaliação ela é, inclusive, um instrumento de equidade, ela é um instrumento para o enfrentamento da desigualdade, e uma avaliação da criança, do desenvolvimento da criança, do processo ofertado à criança. E acho que as perguntas que a Tereza trouxe são muito felizes para a gente fazer essa discussão da avaliação da criança, que é uma outra discussão, diretamente relacionado à Base Nacional Comum, ao que eu ofereço para a criança, né? Quer dizer, a pergunta que a Tereza colocou evidencia isso. Se eu não ofereço oportunidades de relação da criança com um livro de literatura, eu não posso fazer uma avaliação envolvendo essa dimensão. Se eu não dou um garfo para a criança comer, eu não posso avaliar se ela sabe comer com um garfo, né? Então, eu acho que a avaliação da criança está muito relacionada à base, à nossa discussão de base, que já está prevista nas diretrizes, quando define a identidade da educação infantil e do currículo, né? E a avaliação nacional é um outro tipo de avaliação com outros objetivos que informam, né, a possibilidade do enfrentamento da desigualdade, da melhoria da qualidade e, inclusive, do acesso. Porque, se nós continuarmos crescendo como estamos, nós estamos crescendo, gente. A educação infantil é a etapa da educação básica que mais cresce. Nós crescemos 10% ao ano de matrícula. E, se nós continuarmos crescendo assim, nós vamos aumentar a desigualdade que existe na educação infantil. Então, não basta crescer, tem que crescer em determinadas direções que a avaliação institucional, que a avaliação da política se torna imprescindível para o enfrentamento. Bem rapidamente, assim, é difícil pensar como avaliar um brincar, né? E aí o que tem da matriz é muito mais específico de algo que a gente consegue mensurar, como brinquedos, existência, disponibilidade, segurança, conservação. Mas, para além disso, para o INEP está sendo um desafio muito grande já ver a especificidade da educação infantil e pensar em adequar a metodologia para isso. Uma das coisas que está sendo muito interessante é as pessoas que participam disso pensar que isso poderia gerar reflexões para outras avaliações também. Deixa eu só fazer uma brincadeira. Essa fala do colega é uma vitória da nossa especificidade. É isso mesmo que a gente queria, que o INEP reconheça que não é possível avaliar o brincar. Realmente, né, nós pensarmos a criança enquanto criança e o brincar, né, é inerente, né, à criança. E, finalizando, eu só gostaria até de, né, quando a Maria Tereza coloca, assim, a preocupação que, às vezes, com o tempo, a gente fica até preocupado de como nós somos interpretados, né? Quando nós colocamos ali, né, os fatores de ponderação, não é dizer que o ensino médio tá melhor, né? E eu falo que a gente briga por muito mais, né? Com certeza. Mas é só para a gente, né? Se a gente usou essa questão só, né,
para fazer essa... Mas nós brigamos por todos, né? Eu falo que o munícipe está lá, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, nós vamos, né, trabalhar, né, para a qualidade. E uma questão, quando fala de política, eu penso que nós, só para colocar uma questão, quando nós falamos de política, e a Maria Tereza trouxe isso muito bem, aí nós envolvemos saúde, assistência, saneamento, né, educação, nós estamos nós estamos fortalecendo, vamos dizer assim, nós estamos tentando fortalecer aí o elo entre a saúde, a assistência, a educação, porque ainda não ficou muito claro, talvez dentro das redes, o que é responsabilidade, o que é política de educação, o que é política de saúde, e, às vezes, acaba vindo isso para a educação. A política de assistência, a política de saúde, as outras políticas vindo como responsabilidade. E aí nós, então, articularmos isso, né, para que nós possamos trabalhar num conjunto. Então, aqui, né, eu também termino agradecendo a oportunidade e nos colocando sempre à disposição. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer a todos os presentes, à mesa, que, enfim, eu acho que responderam questões fundamentais que a gente tinha na organização desse evento. E, antes de sair para o almoço, a Bia quer fazer alguns comunicados. Oi, gente, só por alguns informes de ordem prática, né? A gente atrasou um pouquinho essa mesa. Nós vamos estar de volta 2h, vai começar a mesa da tarde pontualmente. Então, por favor, estejam aqui nesse horário. As pulseiras não retirem, porque vocês senão vão ter que fazer credenciamento de novo. Então, por favor, mantenham a pulseira no pulso. Dentro da pasta tem sugestões de restaurante aqui perto. E é isso, gente. Então tá, até mais tarde.